Olá, gatinhas, tudo bem? Nós preparamos mais uma aulinha para vocês para essa semana. E para essa aula a gente vai precisar de alguns materiais, mas são materiais que a gente tem em casa mesmo, tá bom? Então, ó, o primeiro material é um potinho com um pouquinho de água. Qualquer potinho, pode ser uma Tupperware, esse aqui é um potinho de Danone. Tá vendo que eu lavei e reaproveitei. Pode ser uma tampinha de alguma coisa também. A única coisa que a Pro pede é para vocês não usarem nada de vidro, tá bom? Vocês podem esbarrar, deixar cair e quebrar, tá bom? Então, e água também não tem muito, é um pouquinho, é um dedinho de água aqui no fundo, tá bom? Então, um potinho com água. Nós vamos usar um pincel. Para quem não tiver um pincel assim de pintura de papel, a gente pode adaptar. Então a gente pode usar um pincel de maquiagem também, tá? Pode ser aqueles mais fininhos ou os menorzinhos, tá bom? Quem não tiver nem pincel de papel, nem pincel de maquiagem, pode usar também um palitinho, tá vendo? Isso aqui é um hashi de comida japonesa, mas pode ser um palitinho também, tá? Para quem não tiver, tô dando várias opções, hein? Para não ter desculpa de não fazer a aula. Se não tiver nada disso, a gente pode usar ou uma esponjinha, tá vendo? Isso aqui também é uma esponjinha de fazer pintura, mas é uma esponjinha comum, tá bom? Também dá para usar. Ou, em último caso, uma bolinha de algodão, tá bom? Então tem várias opções aqui pra gente poder fazer essa aula, tá? Nessa aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos reconhecer a dança que pode surgir da nossa pele. A Pro Fabi já deu uma aula para vocês sobre texturas. Nessa aula de texturas, a gente despertou essa parte mais externa no nosso corpo, né, que é a pele, com escovinha, ou com bolinha, ou com toalhinha, né? Vocês lembram dessa aula? Muito bem. Agora a gente vai entender que a gente pode criar uma dança a partir de estímulos diferentes nessa pele. Por isso que a gente trouxe água, tá bom? Então, ó, o que a Pro vai pedir para fazer? Eu vou primeiro explicar, depois a Pro vai colocar uma música e tentar brincar um pouquinho com essa ideia da água na nossa pele, tá bom? Aliás, depois que a gente terminar o vídeo e a gente mandar para vocês, nós vamos mandar também o link desta música, tá bom? Porque não pode ser com qualquer música pra gente fazer uma aulinha dessa. Precisa ser uma música um pouquinho mais sensível, uma música um pouquinho mais fluida, tá bom? Então a gente vai mandar uma musiquinha para vocês também, só para vocês ganharem esse estímulo na parte do som também, tá bom? Então o que a gente vai fazer, ó? Nós vamos molhar, eu vou usar o meu pincel, tá? Já que eu tenho pincel, eu vou usar o pincel, mas como eu já expliquei, pode ser qualquer outro instrumento. Então eu vou molhar o pincel e vou escolher uma parte do meu corpo. Vou escolher a mão primeiro, tá bom? Escolhi a mão e eu vou colocar, ó, uma gotinha desta água na minha mão. Depois que eu colocar essa gotinha, eu vou tentar me movimentar, como eu já falei, agora eu vou ficar sem música, tá? Só vou explicar. Eu vou tentar me movimentar sem deixar essa água cair. Vou tentar me mexer, hein? Fazer vários movimentos sem deixar essa água escorrer. Tudo bem? Fica prestando atenção para ver se ela não escorre.
Depois que eu experimentei bastante e que a água não caiu, eu vou deixar ela escorrer de propósito, ó. Vou deixar ela escorrer e vou tentar perceber essa água na minha pele e os movimentos que me dá vontade de fazer com essa água escorrendo em mim. Quando eu sentir que eu consegui finalizar uma parte do meu corpo, eu vou lá, molho meu pincel e coloco essa gotinha de água em outro lugar. Pode ser no pé, no cotovelo, no joelho, nos ombros, onde mais? No nariz, na testa, em qualquer parte do corpo, tá? Então a ideia é a gente trabalhar duas coisas diferentes. Primeiro, a gente vai tentar manter essa água sem desequilibrar. E aí a gente vai perceber nesse momento que a gente precisa de um controle do nosso corpo para que essa água não escorra, tá bom? E aí, para a gente controlar o nosso corpo, a gente precisa também usar movimentos lentos e contínuos, né? Se eu fizer um movimento muito brusco, um movimento muito rápido, essa água com certeza vai escorrer e ela vai cair e vai desequilibrar. E não é esse o intuito, tá bom? Então esse é um estudo de movimento a partir da sensação da água no corpo e da observação desta água para que ela não caia, tá bom? Então, depois que eu experimentar vários lugares, eu posso não precisar mais do pincel e posso brincar com essa sensação que a água proporcionou no meu corpo e fazendo uma dança bem gostosa, bem fluida, bem contínua, bem lentinha, de tudo que a gente absorveu, tudo bem? Então agora eu vou pôr a música, um pedacinho da música só, para vocês entenderem direitinho o que a gente vai fazer e qual que é o ritmo dessa dança, né? Que ela não pode ser rápida, como eu falei, e não pode ser brusca também, senão a gente perde todo o intuito do exercício, né? De manter o equilíbrio com muito cuidado, com muita atenção, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Vou pôr a música, tá bom? Chegou os pratos, deixa eu ver. O freezer. Nossa, olha o dedo.
Deu para entender o que a gente vai fazer? Então, primeiro a gente vai experimentar esse equilíbrio, como será nosso movimento para poder equilibrar essa água sem deixar ela cair. Experimenta em várias partes do corpo. Depois que a gente já experimentou nessas partes do corpo, a gente pode se molhar um pouquinho, como a Pro fez, passei o pincel em todo o corpo que estava sem, né, a parte da roupa. E aí eu brinquei um pouquinho com essa sensação da água na minha pele e que dança que eu posso fazer com essa sensação. Tudo bem? Então, experimentem, façam uma dança bem linda e façam um desenho dessa dança para poder enviar pra gente, tá bom? Então, um beijo e até mais!